Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto dessa manhã nublada em Los Angeles, Califórnia. E hoje eu quero passar para você uma leitura de um cara que mora aqui há 20 anos. No dia 18 de agosto de 2005, eu me mudei para San Diego como intercambista, com 15 anos de idade, e eu fui ficando porque eu via que aqui na Califórnia eu ia ter mais oportunidade do que eu tive no Brasil, apesar de ser um cara de classe média alta e ter pai piloto. Na época, meu pai tinha acabado de ser demitido. Não. Meu pai foi demitido da Varig em 2007. Então eu fui ficando nos Estados Unidos, consegui bolsa aqui, bolsa lá, emprego aqui, lá. Oficialmente, eu parei de morar nos Estados Unidos em 2013. 13 para 14. Mas, todo ano eu venho para cá, pelo menos 4, 5 vezes. Meu pai americano, que é meu pai adotivo, ele mora aqui em Los Angeles, ele faz hemodiálise, então, mesmo antes da minha filha Maia nascer, eu vinha muitas vezes por ano para cuidar dele e resolver coisas da família aqui. Eu sou o filho único desse meu pai adotivo, então eu tenho um laço com a Califórnia talvez tão grande quanto eu tenha com o Rio de Janeiro. Mais ou menos. Eu tenho 35, então foram 15 anos no Rio de Janeiro e 20 anos na Califórnia. Rapaziada, eu tô gravando esse vídeo, não sei se dá pra ver daí. Cara, eu tô gravando esse vídeo pra te contar o quanto a Califórnia está decadente. Parece ser uma economia fantasma. Você anda pelas ruas de bairros pobres e de bairros ricos, você só vê negócios que parecem ser lavagem de dinheiro. Você vai nos bairros, tipo Manhattan Beach, próprio Torrance, Redondo Beach, cara, as ruas estão desertas, as pessoas não estão consumindo. E se estão consumindo pelo Amazon. Então, a minha leitura primária só trabalha na Califórnia quem tem trabalho manual. Essas pessoas estão realmente girando a economia. Os entregadores de correio, que aqui nos Estados Unidos não é o correio que faz, é o próprio Amazon, e o Amazon usa os tais contractors, que são pessoas normais. Assim como no Brasil o cara pega seu carro e faz Uber, aqui o cara pega o carro dele e entrega a caixa do Amazon. Pedreiro, eletricista, esse pessoal tá tendo trabalho. Só que a impressão que fica é que a Califórnia virou um lugar praticamente socialista, onde o governo banca todo mundo. E se o governo não banca essas pessoas, a gente está falando de pessoas de classe média alta e classe alta que vivem dos louros do passado. E, louros do passado é o quê? Os caras compraram em 1970 uma casa por $5 mil e hoje ela vale 5 milhões. E tem muito assim. Okay? Meu próprio pai americano, ele comprou a casa dele em 1981 e vendeu agora por $2 milhões. Então, esse pessoal da velha guarda, eles vivem disso, tipo, de vender ativos que eles compraram em 1900 e bolinha e tirar desse lucro aí o sustento mensal. Por que eu do nada resolvi gravar esse vídeo? Porque eu já sentia que a Califórnia estava decadente economicamente nas outras vezes que eu vim para cá.
Dessa vez, por que é pior? Cara, nessa época aí que eu vim mudar para os Estados Unidos, teve um filme que era Um Dia Sem Mexicanos. E, cara, é impressionante como Hollywood, ela faz uma... É igual os Simpsons. Hollywood, ela prevê o que vai acontecer no futuro, meio que pra programar o cérebro das pessoas a não ficar tão surpresa quando algo muito grande acontece. Se você conseguir lembrar outros episódios de programação preditiva de Hollywood, coloca aí nos comentários. Eu lembrei dos Simpsons, tem alguns filmes de catástrofe, os caralho a quatro, mas assim, esse filme, Um Dia Sem Mexicanos, basicamente, 20 anos atrás, explica o que está acontecendo hoje. A economia já estava morta, só que esse pessoal hispânico que chegou aqui ilegal, esse pessoal não está circulando na rua. E se eles não estão circulando na rua, a economia não está se movimentando. Por quê, cara? É o pessoal que consome. Se você parar para pensar, quem teve filho nos últimos 20, 30 anos foram os hispânicos. Então esse pessoal realmente consome, precisa consumir, e são pessoas que trabalham. Esses dias eu tava precisando de jardineiro para casa do meu pai e não tem. Não tem por quê? Porque o jardineiro antigo dele é mexicano. A gente não sabe se ele foi pego pelo ICE ou se ele tá se escondendo para não ser pego. E isso você multiplica aí por 10 mil. Próprio Home Depot. Você vai no Home Depot comprar coisa para melhorar a sua casa, home improvement, e fica um monte de mexicano do lado de fora, mexicano, hondurenho, imigrantes, claramente sem documento, e você chama eles pro teu carro, bota 1, 2 aqui atrás, ou na própria picape mesmo, leva para sua casa e os caras fazem o serviço lá, você paga 150, 200 dólares para ele. Qual é o reflexo disso tudo? Você vai ter que contratar um americano para fazer isso. E um americano, além de não ter agenda, além de ter poucos, ele vai cobrar 3 ou 5 vezes mais. E isso vai ter um reflexo na inflação. Na inflação, porque tipo, os serviços já estão aumentando exatamente por essa falta de mão de obra. E além de uma falta de mão de obra, na ponta de lá é falta de pessoas que vão consumir bens. Não tanto de serviços, mas vão consumir bens de consumo. Uma outra coisa que a Califórnia sobrevive, mídia. E aí é algo até mais grave. Por quê? Porque se você pegar a freeway... Cara, Los Angeles tem uma estrada, uma freeway, chamada 10. Que ela corta a cidade em duas. E a 10... o lado norte da 10 são pessoas, em geral, que trabalham com alguma coisa que tem a ver com mídia e produção audiovisual. Porra, é o cara que segura a luz no estúdio, é o cara que segura a câmera, é o cara que constrói cenário, é o ator, é o figurante. Cara, durante muitas e muitas décadas, a Los Angeles sobreviveu em cima dos milhões e milhões de dólares que a indústria do cinema recebia, de um lado, e também investia. Porque nem todo filme dava lucro. Qual é a pica? A primeira pica é... Cara, essas produções passaram para outros estados e até outros países por causa dos impostos da Califórnia. O que isso produziu? Produziu um desespero sistêmico nas pessoas que dependiam de produções de cinema aqui.
ok? Dos últimos 10, 20 anos, cara, passaram a fazer filme em Oregon, no estado de Washington, em Atlanta, porra, em Dubrovnik no exterior, no Marrocos. Acontece muito, por quê? Porque por causa dos sindicatos, os caralho a quatro, as grandes produtoras viram que é mais barato você pagar avião e hotel pra galera toda para produzir o filme em outro estado do que contratar todo mundo daqui. Okay? E isso, o que isso produziu? Produziu muitas pessoas muito qualificadas e com o nariz muito em pé para trabalhar de garçom e de motorista de Uber e de entregador. Porque não tem mais demanda. Esses dias eu estava vendo um reporte do porquê a gente não assiste mais comédia, não tem mais comédia no cinema. Olha o argumento. Comédia é um mid-budget movie. O que é mid-budget? É um orçamento médio. E os filmes de orçamento médio morreram. Você só tem filme de orçamento grande porque é bancado por um grande estúdio e esse grande estúdio sabe que esses filmes de orçamento grande vão produzir grana. Não existe mais aquele tiro no escuro. Não existe mais um tiro no escuro. Por quê? Por causa da ponta de lá, que é o quê? Você produz um filme ali de orçamento médio, um filme de comédia, você gasta seus 50 milhões de dólares, você não tem como recuperar esse dinheiro porque ninguém vai mais ao cinema, ninguém vai pagar para ir ao cinema ver comédia. Okay? Qual é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo é não tem emprego. O dinheiro não está rodando na economia local. As pessoas estão se endividando. Então, e agora a última ponta era, porra, ainda há produções para fazer na parte comercial. Ou pequenas produções audiovisuais. TikTok e conteúdo curto matou isso daí, okay? Porque as pessoas entenderam que elas conseguem ter muitas views gastando muito pouco só fazendo isso daqui. Então você não precisa roteirista, editor, aquela galera toda que compõe uma cadeia de produção de uma produtora de cinema. E para piorar isso tudo, veio coisas como o VO2, VO3 da Google, que, cara, eles produzem um comercial para você com inteligência artificial que vai te custar $200. Cara, esses dias eu vi, não sei que empresa, mas era um comercial muito absurdo, que custou $200. E aquele comercial ali, se usasse atores, After Effects, editores, diretores, produtores, ia custar $100 mil. É um gap muito grande. Um gap muito grande. Então, eu acredito que a indústria de produção de conteúdo, produção audiovisual, está com dias contados. Está com dias contados. Você mesmo não assiste mais filme, porque você prefere ficar aqui. E quando você está assistindo um filme, você está aqui. Ok? E Los Angeles é uma cidade que depende disso tudo. Depende da produção audiovisual. E beleza, já que não tem dependência, já que não tem mais produção audiovisual, qual é a segunda coisa? O consumo interno. O consumo interno está diminuindo, por quê? Porque por causa do ICE. Então a imigração tá pegando mexicano por aí e, porra, pega 50 caras, sequestra 50 caras, bota na prisão e deporta 50 caras, mas esses 50 caras fazem de exemplo para os outros não sei quantos milhões que estão aqui, nesse raio de LA, não saírem de casa, não trabalharem, viverem com muito medo. Então,
Acabei de passar aqui na Party City. Party City é uma loja da minha infância. É que além de ter mudado para Califórnia em 2005, eu passei a infância aqui que meu pai era piloto da Varig e ele voava para o Japão. Então ele morava aqui, fazia esse voo da Varig de Los Angeles para o Japão. Faliu, um monte de coisa da minha infância faliu, porque não há demanda, não há dinheiro, ok? E cada vez mais você vê que o governo está bancando a galera. Virou tipo um país socialista. Virou país socialista. Ponto e vírgula. Ainda, para quem tem dinheiro, ainda é o melhor lugar. Pelo menos que eu conheço o sul da... Cidade de Los Angeles não, mas a minha filha mora mais afastada, mais perto da praia, mais pro sul. Ainda, de todos os lugares do mundo que eu conheço, ainda é o melhor lugar para criar uma criança de 2, 3, 4... Com 5 anos já não vai ser mais. Mas... E por incrível que pareça, esse pessoal que tem grana, eu sou uma exceção, mas esse pessoal que tem grana, eles têm 60, 70 anos e são exatamente as pessoas que compraram casas a $5 mil em 1970 e hoje valem 5 milhões. Okay? Então, a gente pode concluir que a culpa dessa pica toda não é do Trump, não é do Biden, não é do governo. Cara, a culpa dessa pica toda é da geração dos baby boomers. Dos nossos pais, dependendo da sua idade, pais e avós. O pessoal aí de 60, 80 anos, basicamente pegou todo o progresso, toda a prosperidade para si e o custo é foder as próximas gerações. Não tem emprego, rapaziada. Não tem emprego. Não tem emprego pro cara que sai da faculdade aqui. Só tem emprego se ele for fazer coisa útil para a sociedade. E isso pode acontecer aí em outros lugares do mundo. O que é coisa útil para a sociedade? Trabalho braçal. Dirigir Uber e fazer entrega é trabalho braçal também. Okay? Fora isso, construção civil, manutenção, eletricista, trabalhar em indústria de petróleo, fora esses trabalhos aí de homem, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais nada. Tá tudo fechado. Eu vou sair do carro aqui e vou mostrar para vocês um pouco do quão deserto tá o bagulho aqui. Ó. Ah, não vai dar pra ver daqui. Mas essas lojas todas aqui faliram. Olha lá, for lease. Tipo, estão tentando alugar para outra pessoa. O que você vê é salão de beleza, tem. Consultório médico, tem. Casa de massagem, que é puteiro, também tem pra caraca. Lugar de manicure, que também em certos lugares é puteiro, também tem. Mas economia local não tem. Não tem mais. É isso. Valeu. Parei. Dá o like aí e se inscreve no canal.